Olá, começa agora o Assembleia Entrevista e hoje estamos recebendo aqui no estúdio da TV Alba Walter Thanos, presidente do Sindicombustíveis Bahia. Walter, seja bem-vindo. Boa, tudo bem? Tudo jóia. Vamos conversar bastante aí sobre combustíveis, sobre a atuação do Sindicombustíveis no estado. O Sindicombustível, né? Nós temos no estado da Bahia aproximadamente 2.700 postos. E desses 2.700, 500 são associados do sindicato, né? Então temos uma abrangência estadual, passamos por um momento de dificuldade, né, muito grande ultimamente. Nós temos passado por 3 anos de crise, né, de queda de volume, abertura de novos estabelecimentos que diminui mais ainda a galonagem média dos postos e agravada a isso a perda de rentabilidade do nosso negócio. Pois é. O Sindicato do Comércio de Combustíveis, Energias Alternativas e Lojas de Conveniências da Bahia tem como objetivo o estudo, a coordenação, a proteção e a representação legal da categoria que reúne os donos de postos do estado. O Sindicombustíveis Bahia representa, como o Thanos já disse aqui, 2.700 empresas revendedoras de combustíveis do estado que empregam mais de 50 mil pessoas e arrecadam, em média, mais de 25% de todo o ICMS da Bahia. Ou seja, é uma categoria de extrema importância. E você diz que vem perdendo aí nesses últimos anos, né, Walter? Nós temos uma importância muito grande quando você compara os números de empregados que nós geramos, né, de empregos, de benefício para a economia do estado da Bahia, principalmente através do tributo, né? Nós temos um produto que eu não entendo por que ele é tributado como supérfluo. Poucas pessoas sabem disso, mas o óleo diesel, a gasolina e o etanol, eles sofrem uma tributação de produto supérfluo. Então, isso realmente me surpreende. Imagino que nesse momento o telespectador fala, como que pode combustível ser considerado supérfluo? Né? Mas essa é a sociedade que nós vivemos, né? Foi assim que, quando fizeram a norma do ICMS, aprovado pela Assembleia, aprovado pelos órgãos, ficou caracterizado. Eu também concordo, é um absurdo e acho que está na hora da sociedade começar a rever esses parâmetros. Sabemos que pela importância da arrecadação, não é fácil um governador abrir mão dessa arrecadação, certo? Mas entendemos que está na hora de estabelecer parâmetros, certo? Para sentarmos e discutirmos uma redução na carga tributária. Agora, a gente não tem como não falar e já não iniciar essa entrevista falando da greve dos caminhoneiros que realmente marcou o ano de 2018, que aconteceu ali quase no final de maio e entrou aí pelo mês de junho, que durou vários dias e que a gente conversou várias vezes com o Sindicombustíveis, toda a imprensa procurou o Sindicombustíveis para falar da situação. E na época, né, a principal discussão era a alta do diesel, provocada aí pela política de preços da Petrobras. Como é que está isso agora? O governo, para terminar a greve, fez uma série de acordos, né, e terminou se comprometendo a reduzir o preço do diesel nas bombas. Isso efetivamente já aconteceu? O governo acabou fazendo algumas atrapalhadas, né? Porque nós vivemos num país de economia livre, não temos preço congelado, nem estabelecido por nenhum regulamento do governo, federal ou estadual. Certo? Então eu entendo que o governo Temer ali fez uma lambança muito grande, né? E o pior é que ele acabou incorrendo em vários erros. Mas o mais grave para mim foi ao estabelecer uma tabela de diesel, né, do frete, que acabou sendo derrubada pelo Supremo Tribunal Federal. E agora o preço da redução. O que é o preço da redução? O preço foi reduzido para quem tem Land Rover? Eu acho que não. O preço foi reduzido para quem tem caminhão. Essa foi eu. A greve teve como norte o preço do diesel para o caminhoneiro. Mas existe como? Tem como fazer essa diferenciação? Não, é por isso que o governo não podia se meter nisso. O governo tinha que reduzir a carga tributária, acabar com essa política da Petrobras, que eu sou favorável a ela, mas não com essa implantação que o governo fez da noite para o dia e no momento que o dólar está subindo e que o barril do petróleo está subindo. Quando a CID foi criada, ela foi criada para ela ser um colchão. Quando o dólar e o barril do petróleo subissem, a CID baixava. Quando a CID e vice-versa. O que foi que aconteceu nesse momento? Aconteceu tudo de ruim, né? O dólar subindo, o barril do petróleo subindo e a CID alta. E o governo não teve a sensibilidade de mudar essa política, de agir em tempo, né? Então acabou fazendo isso. No estado da Bahia, a redução dada pelas distribuidoras, porque a lei também não fala que o posto tem que dar 46, ela diz que o posto tem que repassar o que ele receber. E estranhamente a lei não fala das distribuidoras, que o posto não compra combustível na mão da Petrobras, compra da mão das distribuidoras de petróleo.
Então você teve uma redução de 41 centavos aproximadamente. E todos os postos que comercializam o produto durante esse período, numa faixa normal de mercado, já reduziu. Isso a própria ANP já comprova, as pesquisas, certo? Então, graças a Deus, o Estado da Bahia está com sua situação regularizada em torno dos 41 centavos. Para atingir os 46, precisa o governo do Estado reduzir o ICMS. Entendi, porque vocês trabalham também dentro de uma regulação de preços, vocês estão comprando, precisam revender de forma a não perder dinheiro, né? Exatamente. Não sair no prejuízo. Agora, quando houve essa questão da redução da bomba, muito se disse assim, a gente vai terminar de vender o que já tem, que foi comprado por um preço mais alto, para poder oferecer aí um valor menor para o consumidor de diesel. Ocorre que, quando é o contrário, quando a gasolina aumenta, o posto ele não espera vender tudo aquilo que ele comprou com preço mais baixo para poder aumentar o preço, né? Ele aumenta na hora que sobe o valor lá da distribuidora, ele já aumenta na bomba. Isso também não é um descompasso? Não. Repare bem, isso que você está falando não se caracteriza, isso não é realidade. A Petrobras subiu o preço do combustível durante o mês de abril 22 vezes. Os postos de Salvador subiram uma vez. Os postos do Estado da Bahia subiram 2 vezes. Então, o que é que acontece? O que acontece é que a Petrobras sobe o seu preço diariamente e o posto não repassa. Mas chega um momento que ele se estrangula e que se faz necessário ele repassar. Com relação ao diesel, se você pegar o diesel de estrada, você tem postos que vendem 1 milhão de litros. O posto que vende 1 milhão de litros, ele tem aproximadamente 40 mil litros de diesel estocado. Fora o que está em trânsito, o que está no percurso, já comprado. Então não tem como ele de uma noite para o dia dar 46 centavos ou 40 centavos de desconto num produto que ele adquiriu, que ele acabou de comprar e que ele tem uma margem de 7 a 8 centavos. Então, para ele repor isso aí, ele vai ter que demorar mais de 2 meses só para recompor a perda dele. Então isso é normal, e tanto é normal que no segundo momento o governo federal entendeu e passou a adotar essa política. Agora, para quem é o motorista, né, geralmente vê o posto de gasolina ali como vilão. Como você disse, às vezes você só repassa 2 vezes diante de 20 aumentos, mesmo assim o consumidor sofre e aí ele na mesma hora vê o posto de gasolina como vilão. Ele não consegue ver essa cadeia, até porque é um assunto difícil de você num bate-papo você explicar. E aí, como é que vocês do Sindicombustíveis e cada um, né, dono de posto de combustível aqui no estado, lida com essa situação? Olha, eu acho que falta um esclarecimento da população, porque você viu que o caminhoneiro conseguiu enxergar aonde o problema estava. Você vê que a greve do caminhoneiro não foi em cima dos donos de postos, não foi uma reclamação de margem de revendedor, de distribuidora, foi uma reclamação em cima de tributação. Eu vou lhe dar um exemplo, a gasolina na Bahia, ela é tributada acima de uns 50 centavos, R$1,50. O dono de posto, a distribuidora e o transportador, que é o caminhoneiro que fez greve, nós recebemos 40 centavos para dividir entre os 3. Então, quem está ganhando? Quem reduz o preço? Quem determina o preço? O governo. Isso está claro para a sociedade. Certo? Estamos dispostos, isso são os dados da ANP, não são dados do sindicato. Isso está no site da ANP, basta qualquer pessoa, é público, abrir o site e fazer uma pesquisa. Hoje a gasolina do Brasil ela é cara, mas ela é cara por quê? Porque nós temos um povo que ganha muito pouco. Nós temos uma carga tributária excessiva. Não é possível que apenas um produto, combustível, seja responsável por 27% até 33% da arrecadação do ICMS do estado da Bahia todo. Então, a carga tributária está muito pesada em cima de um produto. E no caso dessa política de preços, né? Como é que o sindicato vê e os donos dos postos? Você me disse que vê com bons olhos, porque termina indo para o mercado, né? Abrindo de qualquer forma essa política, porém, nesse momento foi difícil porque teve outros fatores agregados. A política da Petrobras, eu acho ela correta. Ela tem que ser praticada ao longo prazo. Por que ela é correta? Porque o petróleo ele é um produto dolarizado. Ele tem uma cotação feita em dólar. Toda a sua cadeia de comercialização é feita em dólar. O engenheiro que você contrata, você paga em dólar. A perfuração que você contrata é em dólar. Então não adianta querer enganar o povo ou querer fazer demagogia. Foi feita demagogia às custas da Petrobras há um pouco tempo atrás e a conta foi muito alta. Quase quebraram a Petrobras. Por quê? Por causa da demagogia de vender combustível barato.
Combustível pode ser barato? Pode. Você tem que eliminar a tributação e não sacrificar a Petrobras. E em relação a abrir esse mercado, né? Uma possível privatização da Petrobras com outras empresas que operassem, que pudessem explorar petróleo, isso também daria margem a uma queda de preço? Com certeza, é isso que eu defendo. Quando eu digo que ela tem que ser feita paulatinamente, em cima de um calendário, discutindo com os agentes econômicos e com a própria ANP, é por causa disso. Porque você não pode ter um monopolista também dominando o mercado, né? E hoje nós temos, não só no refino, como na perfuração. Hoje é tudo Petrobras. Hoje você traz um navio, importa, que a Petrobras começou há 1 ano e meio para cá, permitir a importação de petróleo. Mas se você importar um navio e naquele dia que ele chegar aqui, a Petrobras resolver baixar o preço do seu barril de petróleo, o que acontece com esse importador? Ele vai ter que realizar um grande prejuízo. Então essa cadeia precisa ser discutida, agora discutida porque entende. Certo? E eu acho que, infelizmente, algumas pessoas têm levado essa discussão para agradar o povo, certo? Como se isso fosse possível. A longo prazo não é. É aquilo que a gente estava falando, é um assunto difícil, né? Digamos, difícil não, complexo, que tem diversas variáveis e que precisa realmente ser discutido em outro âmbito de pessoas que entendam, para que seja resolvido sem que haja aqueles que querem levar vantagem com essa situação. Nos outros países, Walter, como que é essa exploração? É um mercado aberto? Depende do país. Quando nós falamos de Estados Unidos, Europa, países de primeiro mundo, que eu acho que é para onde o Brasil tem que olhar, né, e não para uma Venezuela, nós não podemos estar olhando para uma Venezuela como exemplo, né, a não ser de desastre, do que não devemos fazer. Mas quando olhamos para países de onde queremos chegar, aí eu sim que é exemplo. É você permitir que a exploração seja feita por várias companhias, a distribuição. Eu sou favorável à discussão do etanol, porque o etanol só pode ser vendido pela distribuidora aos postos. Nós temos que abrir essa discussão, mas temos que ter cuidado com a qualidade do produto que vai sair e com a sonegação. Há pouco tempo atrás, aproximadamente 7, 8 anos atrás, a Bahia sofreu muito com a sonegação do etanol. E o estado da Bahia sabe o quanto ele perdeu em cima disso, porque em cima de quem ele foi atrás, ele não encontrou nada, a não ser uma empresa em nome de um laranja que não tinha nada para ressarcir os cofres do Estado. Então, é essa sociedade que nós queremos construir? Eu creio que não. A gente tem muito para conversar ainda. No próximo bloco, a gente vai continuar aqui o bate-papo com Walter Thanos. Ele é presidente do Sindicombustíveis Bahia. Então, vamos falar também da lei da bomba fraudada, que já está em vigor. O Assembleia Entrevista volta já já. De volta com o nosso Assembleia Entrevista e para você que ligou a sua TV agora, hoje estamos conversando com o presidente do Sindicombustíveis Bahia, Walter Thanos. Walter, você falava do álcool. Queria que você falasse um pouquinho mais desse combustível, porque normalmente a gente fala muito do diesel, da gasolina. O álcool também está regulado aí pela ANP e sofre essa influência no preço dele por conta da política de preços? A política de preço do álcool é diferente da gasolina e do diesel, né? Ele sofre mais em cima da oscilação da produção do álcool, da cana-de-açúcar, que ele é um derivado da cana-de-açúcar. A Bahia, para você ter uma ideia, ele só produz apenas 10% do álcool comercializado em todo o território da Bahia. Então, nós somos importadores de 90% do produto. Você pega as usinas aqui do Recôncavo, né? E no extremo sul tem uma, elas só produzem, todas elas juntas, 10% do nosso produto, da nossa necessidade. E a gente que tem uma força grande de cana-de-açúcar, né? Nós temos uma força grande, mas não temos uma produção grande, né, para atender o Estado. Nós temos que entender que o nosso Estado ele tem dimensão continental também, né? Nós temos um Estado fantástico, né? Economicamente muito grande, muito diverso, mas ao mesmo tempo muito pobre, principalmente no seu sertão, né? Agora, vocês podem comprar das usinas ou você tem que comprar também da distribuidora? Não. Atualmente, pela regulamentação da ANP, o posto só pode comprar o álcool na mão da distribuidora. A usina vende para a distribuidora e a distribuidora repassa para o posto. Existe uma discussão nisso aí, enquanto isso aumenta o preço do álcool. Com certeza, aumenta. E do momento que você tem mais um agente econômico envolvido numa transação, ele vai aplicar a margem dele, o que é normal. O comerciante vive disso, o empresário vive disso. Houve recentemente um debate, né, um projeto de lei do senador da Bahia, Otto Alencar, permitindo a venda direta da usina para o posto.
mas ele não foi aprovado na Câmara dos Deputados Federal. Isso seria bom ou isso precisaria passar por algumas discussões? Eu acho que o projeto do senador Otto, ele é muito bem intencionado, mas ele peca na falta de debate. Nós não podemos fazer um projeto com abrangência dessa sem debater, com todo o segmento da cadeia de comercialização, da cadeia de fiscalização e principalmente com a ANP. Eu também fui para o intervalo falando sobre a lei da bomba fraudada, né, que em maio, logo antes, ali, concomitante com o início da greve de caminhoneiros, vocês estiveram aqui na Assembleia Legislativa para falar sobre um projeto de lei do presidente da Casa, o deputado Ângelo Coronel, que justamente quer punir aqueles postos de combustíveis, os donos de postos que realmente fraudem as bombas. A gente está falando daquela situação em que a pessoa coloca ali R$100, paga por R$100 de combustível e, na verdade, efetivamente não foram R$100 colocados em gasolina ou em diesel. É sobre isso que a gente está falando nessa lei? Correto. Essa lei, o deputado Ângelo foi muito feliz nela, porque ele fez exatamente isso. Ele ouviu o segmento. Ele nos chamou a distribuidora, chamou o Ibametro, chamou a ANP e foi uma lei completa. Ela conseguiu atender a sociedade como um todo, porque não é aceitável que no segmento você tenha empresários marginais. E o empresário que frauda uma bomba, ele é um marginal. Ele está roubando do consumidor, não tem outro termo. É diferente de uma bomba que ela oscila, certo? A bomba, ela passa ali o líquido e é normal que ele tenha uma pequena variação. Isso aí é uma coisa. Agora, fraudar é através de dispositivos, de chips eletrônicos, que você aplica coloca dentro da bomba e do lado de fora a pessoa fica dizendo, por exemplo, você pediu 50 litros, ele só libera 40. Então isso é um roubo. Certo? E nós não podemos aceitar isso. Na Bahia não foi pego ninguém fazendo essa prática. Mas com certeza, com a lei ele vai ser evitado que alguém venha fazer isso aqui. Mas São Paulo, Pernambuco, Curitiba, Paraná, já foi identificado vários empresários usando disso. Essa lei já está em vigor? Na Bahia, sim. E quem é que vai ficar responsável pela fiscalização? A fiscalização ficou a cargo do Ibametro e da Secretaria da Fazenda. Isso é feito de forma aleatória? Vamos supor, vamos pegar um dia e a gente vai em 10 postos para medir alguma coisa? Como é feito? O Ibametro faz uma fiscalização rotineira nos postos, certo? Como ele faz no supermercado, averiguando as balanças, né? Então isso ele faz rotineiramente, no mínimo 3, 4 vezes por ano. Cada posto é fiscalizado pelo Ibametro, além da fiscalização da ANP e da Secretaria da Fazenda. E se houver algum caso desse, quais são as punições que estão previstas? A punição é a cassação da inscrição do Estado. Certo? Ou seja, o fechamento do posto, não só daquele estabelecimento, como de todos os postos que aquele empresário seja sócio. Mas o dono do posto não responde por algum processo? Responde, além disso, o processo criminal, né? O processo, com certeza, por sonegação, porque ele também está sonegando o ICMS, né? Os tributos federais também. Então, a penalidade é dura e severa, como deve ser. Aí a gente está falando daquela fraude de colocar um valor que não corresponde à quantidade de combustível. Em relação ao combustível adulterado, tem sido encontrados postos aqui na Bahia com esse problema? Você pega o combustível do Brasil e da Bahia de um modo geral, nós estamos no mesmo patamar da Europa e dos Estados Unidos em termos de qualidade. Você não tem na Bahia produtos adulterados em escala preocupante. Você tem produtos não conformes na faixa de 2 a 1,5%, o que é muito baixo. É o mesmo padrão da Europa e dos Estados Unidos. Agora, você corre o risco de ter produto adulterado, porque você tem na Bahia um polo petroquímico que fabrica componentes que você pode adulterar e jogar na gasolina. Durante a greve, mesmo com aqueles preços que estavam sendo praticados nos postos que ainda tinham combustíveis, eles às vezes jogavam o preço lá para cima, e a gente vai falar sobre essa coisa do abuso do preço daqui a pouquinho, mas nesse momento houve alguns relatos de consumidores que disseram: tive que levar meu carro na concessionária ou na oficina e foi constatado que colocaram no meu carro combustível adulterado, quer dizer, pagando caríssimo pelo combustível e ainda, segundo os relatos, eram combustíveis adulterados. Nesse caso, pode ocorrer um processo do consumidor contra aquele posto de gasolina? Existe isso? Tem algum processo em andamento que o Sindicombustíveis saiba aqui no Estado? O que o consumidor tem que fazer é, toda vez que ele abastecer, ele pegar a nota fiscal, o cupom fiscal, né? Porque hoje a Secretaria da Fazenda libera o cupom fiscal e não mais a nota. E o cupom é muito mais seguro porque é instantâneo, tem a hora que você botou o combustível, a quantidade, está ali tudo discriminado.
Esse é o conselho que eu dou. Agora, o consumidor tem que ficar com cuidado, porque as oficinas usam dessa má-fé, de dizer que tudo que acontece no carro, a causa foi o produto estar adulterado. Nós temos ao contrário, nós temos várias oficinas do estado da Bahia que foram penalizadas na justiça por terem afirmado isso ao consumidor e não terem provado. Certo. E aí, de alguma forma, houve a comprovação de que aquele combustível não foi o que causou o dano ao veículo? Correto, correto. O que nós temos é isso. Em várias ações. Agora, com isso eu estou dizendo, é por isso que eu digo, a defesa do consumidor é a sua nota fiscal. É o seu cupom fiscal. Você abasteceu, peça o seu cupom fiscal, guarde ele. De preferência, abasteça sempre no mesmo posto. Por quê? Porque você tem um histórico de cupom fiscal, né? Você abastece hoje num posto, amanhã em outro. Se amanhã der um problema no seu combustível, vem desse posto ou do posto A ou B, você não vai saber. E existem também punições que estão previstas para esses casos? Sim, com certeza. O posto é penalizado de maneira dura também. Pois é, e com relação aos preços, que eu gostaria de falar também, né? Durante a greve aí houve essa discussão, inclusive a própria OAB se manifestou e fez um evento para discutir essa questão dos preços. Porque embora sejamos uma economia livre, a gente trabalha dentro do capitalismo, né? Nós somos um país de economia livre, mas não pode ser praticado um preço abusivo, que não exista ali um parâmetro para justificar aquele aumento de preços. Como é que o Sindicombustíveis atua junto aos donos de postos para estar aconselhando ou mediando algumas situações? Eu gostaria de agradecer pela pergunta. Excelente essa pergunta sua. O estado da Bahia foi um dos poucos estados que não foi identificado durante o período da greve nenhum preço abusivo. Houve um posto, se eu não me engano, na região do centro da cidade, que foi denunciado como 8,88. O PROCON foi lá fazer uma fiscalização e identificou que o posto estava sem produto. E ao tirar o preço, passou a falsa imagem, a falsa impressão de que ele estava comercializando a 8,88. Que é o padrão do letreiro. Exatamente, é o padrão do letreiro. Certo? Então, graças a Deus, na Bahia não foi. Com relação ao sindicato sinalizar como o revendedor deve se praticar, isso é uma decisão dele, ele é livre para deliberar que preço ele vai praticar, certo? E sofrer as consequências do seu ato, certo? O que nós aconselhamos durante a greve, e voltamos a aconselhar em qualquer momento, é que o empresário tem que ter cautela, certo? Nós vivemos do lucro, agora não do lucro exorbitante, não você penalizando a sociedade. Nós temos uma responsabilidade social muito grande e não podemos fugir dela. E como é que foi esse período aí da greve dos caminhoneiros? Houve uma redução, obviamente, né, na comercialização. Qual foi o impacto desse período aí de sem combustível e mesmo último mês de junho também, esses períodos de eventos como Copa do Mundo, me parece que historicamente eles registram uma queda nas vendas. Como é que está hoje o setor de combustíveis na Bahia? Durante o período da greve foi horrível, né? Nós perdemos mais de 30% das vendas. Que os postos da greve durou aproximadamente 7, 8 dias, né? Então, durante esse período todo, os postos não tiveram combustível. E depois do fim da greve, você ainda teve um período de reabastecer todos os postos do estado, de aproximadamente 48, 72 horas, né? Então, foi um período crítico. A revenda perdeu muito e esse da Copa é a mesma coisa, né? Ninguém circula, a cidade está vazia, férias escolar, São João. Então, a perda é muito grande. Para você ter uma ideia, durante a greve, o governo da Bahia, se eu não me engano, o secretário da Fazenda, sinalizou que a Bahia perdeu 250 milhões de ICMS. Isso, então, é um impacto, um efeito assim em cadeia, né? É um efeito em cascata, né? Muito grande, porque o produto que você não comercializou, o combustível que você não usou, você não vai amanhã voltar a usar, né? O momento já passou. Você não vai abastecer mais do que um tanque, né? Exatamente. Não tem como. Pronto. Você já não rodou, então você não precisa mais dele. Em relação à atuação do Sindicombustíveis junto à Agência Nacional de Petróleo, como é que vocês têm atuado? Vocês têm se posicionado, levado essas ideias, esses questionamentos? Temos, inclusive vai ter agora uma audiência da ANP, né, no Rio de Janeiro, eles ainda não definiram a data, para discutir exatamente essa política de preço da Petrobras. Eu acho que ela é aberta, vale para qualquer cidadão, qualquer instituição ir lá e participar. E com certeza o nosso sindicato vai participar fazendo propostas. Que bom, e que todo cidadão também aí busque as informações. Hoje em dia é tão fácil acessar informações na internet para participar efetivamente dos processos de definições e políticos do Brasil.
No próximo bloco, a gente continua a nossa conversa com Walter Thanos, presidente do Sindicombustíveis Bahia, e ele vai responder as perguntas dos nossos telespectadores. Não saia daí, o Assembleia Entrevista volta já já. De volta com o nosso Assembleia Entrevista e agora com as perguntas dos nossos telespectadores. Essas perguntas foram enviadas por meio das redes sociais da TV Alba e também pelo nosso e-mail, anote aí, tvalba@fpjba.org.br. A gente está conversando com o presidente do Sindicombustíveis Bahia, Walter Thanos. Então a gente vai dar agora voz a esse povo que quer saber também, tá certo? Sofia Amorim, lá de Ilhéus. Quais as consequências para os postos que sejam flagrados vendendo combustíveis adulterados? Sofia, obrigado pela pergunta. A penalidade é o fechamento do posto, do estabelecimento comercial, não esquecendo que ele tem todo o direito de defesa que a legislação brasileira o permite. Certo? Volto a salientar que nós não temos um histórico ruim de produto adulterado, muito pelo contrário. A pesquisa da ANP comprova que o estado da Bahia tem aproximadamente 2% de produto não conforme, que não é adulterado. A Sofia fala de Ilhéus. E aí eu fiquei na curiosidade se essa é uma situação que pode ser mais grave no interior do estado. Assim, são muitas cidades, né? 417, a capital mais 416 municípios. É mais fácil isso acontecer no interior? Ou isso está na mesma proporção da capital? Não, eu diria que está na mesma proporção. Eu lembro que Ilhéus é uma cidade importante, né? Que tem um volume grande de carro, de veículos rodando, você tem a imprensa lá, então é a mesma possibilidade de Salvador ou qualquer outra cidade. E tem alguma forma da gente tentar se precaver disso, ver algum selo, alguma certificação de um posto e ter ali um pouquinho mais de certeza de que a gente está colocando um bom produto? Tem. O conselho que eu dou à Sofia é que ela, toda vez que abastecer, ela pediu o cupom fiscal e abastecer sempre no mesmo posto, ou preferencialmente no mesmo posto, e guardar o seu cupom fiscal. O selo é o selo do Ibammetro, que tem que estar na bomba, né, mas basicamente em cima do volume, e o da ANP de fiscalização. E todo posto ostenta a placa da ANP. Se você tiver alguma dúvida, você liga para o 0800 da ANP fazendo uma queixa. Quando você fala do cupom fiscal, para guardar esse cupom fiscal, seria para um possível processo para poder anexar? Sim, correto. Lembre-se que um processo ele precisa ter prova. Não basta ter só a palavra, a evidência, né? A prova é mais importante do que a evidência. Então é importante você guardar o seu cupom fiscal. É importante você abastecer preferencialmente no mesmo estabelecimento comercial. Porque você vai poder ter aí saber de onde é que veio. João Oliveira, de Juazeiro. A gente está aí cheio de perguntas do interior, é bacana isso. Quais as vantagens de se associar ao Sindicombustíveis? João, você é da cidade que eu morei boa parte da minha vida, né? Então, vamos lá. A vantagem de se associar é você ter informação, é o revendedor ser bem informado e ter uma casa que o defende, certo? Defende ele de quê? Nós tivemos ultimamente uma regulamentação do Ministério da Justiça, né, sobre a redução do diesel. O sindicato correu atrás do PROCON, da ANP, e fizemos debates com a categoria e com a sociedade, aberto para a imprensa, inclusive, certo? Debater de como eles entendiam que estava sendo regulamentado um produto por um preço que não pode ser, que a lei não permite isso. Então, como ia ser essa fiscalização? E chegamos ao entendimento, certo, de como ela devia ser, porque ela estava ocorrendo de maneira diversa, certo? Cada fiscal interpretando de um jeito, isso estava trazendo consequências negativas. Chegamos ao entendimento e, com isso, eliminamos basicamente as dúvidas. Nesse caso, né, que houve aí a decisão do governo do que ia fazer, colocou isso como uma negociação e depois os sindicatos aí foram correr atrás do que não lhes parecia legal. Nesse caso, você acha que há uma ameaça de uma nova greve ou desse movimento verificar que de fato não foram atendidas essas, inclusive porque tiveram algumas medidas que foram tomadas por determinado tempo, né, 60 dias. Você acha que a gente pode incorrer num novo movimento? A do diesel foi tomada por 60 dias, né? O diesel daqui a 60 dias ele volta a ser regulamentado como era antes, a ter seu preço como era antes. Né? Eu não acredito, porque a ANP, como eu falei, está abrindo uma audiência pública para debater como vai se comportar daqui para frente. Sim. Teve a questão do frete. Teve a questão do frete, que já foi derrubado, né? Pois é.
Mas a situação é ruim, é delicada. O que eu tenho ouvido de quem tem posto no interior é que existe uma possibilidade da greve voltar para aqueles estados que não reduziram o ICMS. Certo. A Bahia está enquadrada aí? A Bahia está enquadrada nos que não reduziram. Não reduziram. Ou seja, alguns estados que já tomaram essa iniciativa. São Paulo, né? Mato Grosso, Paraná e outros estados já fizeram vamos dizer assim, esse dever de casa, né? Reduziram. A Bahia ainda não reduziu. Estamos aguardando uma audiência com o pessoal da Secretaria da Fazenda para tentar debater esse assunto, né? E levar uma preocupação que o segmento está tendo, porque é necessário que todos façam a sua parte. Né? Isso já foi levado à pauta e vocês não conseguiram um bom resultado? Não, ainda não conseguimos sentar com a Secretaria da Fazenda certo. para debater o assunto. Então vamos aguardar. Edson Alves, aqui do bairro de Cosme de Farias, em Salvador. O preço do diesel nas distribuidoras reduziu da mesma forma que nos postos? Não, os postos reduziram mais. Nós temos distribuidoras que só reduziram 30 centavos. Inclusive estamos denunciando no Ministério da Justiça, no PROCON, no Ministério Público, de maneira formal, entregando um ofício com as notas fiscais. Eu queria que você falasse aqui, aproveitando a pergunta do Edson, que, enfim, tem um pouco a ver com isso, em relação ao caminho, que você falou do caminho que esse combustível faz até chegar na bomba. Tem uma parte desse combustível que, inclusive, vai para fora do país e volta, é isso? Uhum. O Brasil, ele importa muito diesel, né? Porque o Brasil produz um diesel de qualidade ruim. E ele precisa de um diesel de qualidade boa, de uma melhor qualidade. Então, ele exporta o diesel de qualidade ruim por um preço mais barato e importa o diesel mais caro. E aí isso também faz o preço subir na distribuidora, faz, sim. Consequentemente nos postos. Nos postos. O Fabiano Cunha, de Alagoinhas, pergunta: qual a periodização da fiscalização realizada por vocês? Vocês fiscalizam também? Não, Fabiano, o sindicato não tem essa função, ele não fiscaliza os postos. A função de fiscalização cabe aos órgãos do governo estadual e federal. O Ibametro, por exemplo? Ibametro, Secretaria da Fazenda, ANP, basicamente são os órgãos que nos fiscalizam, mais os PROCON. Em relação ao consumidor, a gente pode ter PROCON, CODECON, como Exatamente. no caso de Salvador. A Natália Nogueira, de Luiz Eduardo Margalhães, quer saber o que é treinamento NR20. Eu também quero saber. O treinamento da NR20, ele engloba, né, vários itens de uma norma que eu não sei porquê ela está no posto, para você ter uma ideia. Hoje um posto, a exigência dele funcionar é igual de uma empresa do polo petroquímico. Ou seja, estão inviabilizando a atividade empresarial. E com certeza o posto vai ter que marchar para o self-service, certo? Essa é uma tendência mundial e que com essa exigência da NR20 é muito melhor o posto dispensar a sua mão de obra, certo? E botar o self-service, vai ter um produto mais barato e que não está sujeito a tanta fiscalização. Pois é. Aí, trocando em miúdos, o que a gente quer dizer é que vai ter, né, alguns postos de trabalho que vão ser retirados dos postos de combustíveis. Como você falou no início, nós empregamos aproximadamente 60 mil pessoas, né? É muita gente. É muita gente, principalmente num país que está com um nível de desemprego tão elevado, né? Na faixa de 13,5% e a Bahia na faixa de 25%. Né? Então é muita gente desempregada. Mas os próprios funcionários de postos, o próprio sindicato deles, em algum momento, beneficiou, lutou por essa NR20, que não traz benefício nenhum para o trabalhador. Só traz dificuldade na operação de um posto, porque você precisa ter um médico contratado. Imagine, cada posto tem que ter um médico. Cada posto tem que fazer exame de 6 em 6 meses no seu corpo de trabalho todo. Máscara, luva... Tipo o médico do trabalho. Médico do trabalho. Para avaliar a situação daquela equipe ali. Daquela equipe. Certo. Então, são exigências que não têm o menor fundamento, a grande maioria delas. Você precisa treinar o funcionário sobre o produto que ele manuseia, que essa eu concordo. Você precisa treinar que ele não pode subir num caminhão para descarregar, como subir. Os postos que não têm o carro, mesmo assim a lei exige. Quer dizer, é um absurdo, porque eu não preciso treinar, que é o que eu não vou fazer. Sim. Certo? Então, isso ele coloca todos no mesmo patamar. Exatamente. E não faz diferenciação. Exatamente. Eu não tenho aquele funcionário que sobe num caminhão para examinar o produto, mas eu sou obrigado a treinar meu funcionário. Mas hoje existe alguma proibição do posto self-service ou não? Ou se você quisesse colocar um posto self-service, seria uma decisão particular? Não, existe uma lei da época de Fernando Henrique Cardoso, atendendo um pleito dos sindicatos,
proibindo o self-service no Brasil. Mas eu creio que hoje no Congresso Nacional o entendimento já é outro. A gente vai para os Estados Unidos e vê que é a própria pessoa, que às vezes você tem uma pessoa lá na loja de conveniência, apenas isso. E todo o resto é o próprio consumidor que faz, né? Exatamente. Não tem dificuldade nenhuma. Eu já tive posto self-service aqui em Salvador, certo? O consumidor gostava e eu acho que essa é a tendência hoje do mercado. Tá certo. O Cássio Quaresma de Amargosa pergunta: como é dado o preço final dos combustíveis nas bombas? Assim, de forma bem didática e simples para ele entender. Claro, é o seguinte, é como todo produto. Você compra ele na mão do seu fornecedor, vê os seus custos, coloca a sua margem de lucro e bota ele para vender. Esse fornecedor é o distribuidor? É a distribuidora, correto. As distribuidoras podem ser, assim como os postos, são de pessoas jurídicas quaisquer. Você tem a Petrobras. Da Petrobras, é isso? Exatamente. A Petrobras mãe, né? E você tem a Petrobras distribuidora de petróleo. Sim, que tem concorrência. É uma empresa, não, é a empresa dela. Porque a Petrobras Petróleo, ela é que cuida da refinaria, da perfuração. E a distribuidora só cuida da distribuição e dos postos de gasolina. Aí ela vende para outras distribuidoras, é isso? A Petrobras, sim. A Petrobras, e inclusive para a BR Distribuidora. É isso, a BR Distribuidora tem concorrência? Tem. Aí ela tem a Shell. A Petrobras mãe não? Não. Aí ela tem a Shell, ela tem a Ipiranga, ela tem a Larco, ela tem Petrobahia, que são duas empresas daqui da Bahia, hoje muito representativa no mercado. Você pega a última pesquisa feita pela ANP, em termos de volume comercializado, se você somar a Petrobahia não, desculpe, a Larco já passou a Ipiranga no estado da Bahia. Então, se você soma Petrobahia com Larco, você vê que a Bahia já está tendo empresários significativos nesse mercado. Agora, para terminar, o Luiz Carlos, do bairro do Rio Vermelho, aqui em Salvador, pergunta o que é posto solidário. Posto solidário, Luiz, é uma nomenclatura que o sindicato passou a adotar para fazer campanhas solidárias, campanha para a população. Então, fazemos para o Matagão Gesteira, né, para a Irmã Dulce, para essas entidades que nós entendemos que merecem um acolhimento da sociedade pelo bem que ela faz. Toda vez que o sindicato faz um evento, por exemplo, no interior, nós colocamos como ingresso uma cesta básica, e essa cesta básica é revestida para uma entidade social. E aí são os postos, todos que estão cadastrados no Centro de Combustíveis participam dessas ações? Participam, a grande maioria, não todos, mas a grande maioria sim. Walter, eu queria te agradecer por vir aqui até a TV Alba, bater esse papo assim maravilhoso, rico. Eu acho que é um assunto que a gente precisa discutir, tentar levar para a população de forma mais clara, mais simples, para que as pessoas participem mesmo, né, como eu disse anteriormente, desses processos de decisão do país e tenham opinião formada. Aqui é uma casa, né, do debate, né? Com e certeza. Aqui foi dada essa oportunidade, a gente que agradece. Nós entendemos que essa casa, ela faz leis, fez uma lei muito boa, da lei fraudada, porque ouviu a sociedade, ouviu toda a cadeia, certo? E é isso que nós esperamos. Nós temos sido, algumas vezes, injustiçados, certo? Taxado de cartel. E eu destaco que no estado da Bahia, nunca na sua existência foi caracterizado o cartel. Em nenhum momento. E destaco mais ainda. Nós temos 3 agentes econômicos que ficam com 40 centavos da comercialização do seu produto. E temos o governo que fica com 1,50. Então, existe um responsável pelo preço alto? Existe. Esse responsável é o governo. Muito obrigada pela sua participação. Eu que lhe agradeço. E obrigada a você que nos acompanhou até agora. Você pode rever essa entrevista e compartilhá-la. Assista a TV Alba nas redes sociais e entre em contato conosco pelo e-mail tvalba@fpjba.org.br. Obrigada pela sua companhia e até o próximo Assembleia Entrevista. Tchau, tchau.